Vocês sabiam que já teve um dia que o Corinthians representou a seleção brasileira de futebol? Sim, o Corinthians já jogou com a camisa da seleção brasileira uma vez. E eu já vou falar sobre isso, mas antes, vamos para a vinheta do canal. O dia 16 de novembro de 1965 está marcado na história do Corinthians, pois o Corinthians representou o futebol brasileiro, ou seja, a seleção brasileira de futebol, num amistoso contra o Arsenal da Inglaterra, em Londres. Foi um convite da antiga CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, que hoje é a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. 2 dias antes do jogo contra os ingleses, o Corinthians tinha um difícil compromisso pelo Paulistão, e enfrentar o Santos de Pelé no Morumbi. E com um calor de 30 graus em São Paulo naquele dia, o Corinthians acabou derrotado pelo Santos por 4-2. Detalhe que a partida começou meia hora antes para dar tempo para o Corinthians viajar a Londres. E do estádio do Morumbi, a delegação seguiu rumo ao aeroporto de Congonhas e fez uma viagem até o Rio de Janeiro. E do aeroporto do Galeão foi direto para Londres, na Inglaterra, enfrentar o Arsenal. E ao chegar em Londres, a delegação do Corinthians já percebeu que já teria um enorme problema para enfrentar. O frio, sim, porque 2 dias antes o Corinthians enfrentou o Santos do Morumbi num forte calor de 30 graus em São Paulo. Já quando desembarcou em Londres 2 dias depois, estava fazendo frio de menos 3 graus Celsius, Então, fora o problema do fuso horário e o frio, a delegação corintiana já percebeu que teria um enorme problema para o jogo contra o Arsenal. E segundo o José Teixeira, que era o preparador físico do Corinthians na época, a delegação estava apenas de terno e camisa, ou seja, eles não estavam preparados para o forte frio que iriam enfrentar em Londres. E com o forte frio e o fuso horário diferente, os jogadores do Corinthians não conseguiram repetir as boas atuações do Paulistão daquele ano e acabaram derrotados pelo Arsenal por 2-0. A partida foi realizada no estádio Highbury, que era o antigo estádio do Arsenal antes do atual Emirates Stadium. Os gols da partida foram marcados por Samuels aos 8 do primeiro tempo e aos 25 do segundo tempo. Segundo o camisa 10 do Corinthians na época, também conhecido como Rivelino, ou se você quiser o reizinho do parque, os jogadores do Corinthians no intervalo estava tão frio, mas tão frio, que chegaram a tomar conhaque, sim, conhaque, para ver se esquentava. Mas segundo o próprio Rivelino, o conhaque nem esquentou e nem deixou eles bêbados. Então, acabou não servindo de nada o conhaque. Outro detalhe curioso nesse jogo contra o Arsenal é a visita do príncipe Philip, que hoje é o Duque de Edimburgo, aos vestiários dos jogadores, Os jogadores do Arsenal e do Corinthians estavam conversando nos vestiários e o príncipe apareceu por lá. Ele ia ficar apenas meia hora, mas acabou ficando 2 horas conversando com os jogadores de Arsenal e Corinthians. E segundo o José Teixeira, que era o preparador físico do Corinthians, ele teve que assinar na súmula como treinador do timão. Isso porque o técnico do Corinthians na época, que era o Oswaldo Brandão, não tinha o diploma de treinador. José Teixeira tinha, então ele assinou na súmula como o treinador do Corinthians, mesmo Oswaldo Brandão comandando o time do banco de reservas. Outro detalhe interessante é que no ano de 2013, a diretoria do Corinthians lançou uma terceira camisa, que era uma camisa azul, em homenagem a este jogo contra o Arsenal. Isso porque o Corinthians, ao representar a seleção brasileira neste jogo, não jogou com a camisa amarela, jogou com a camisa azul, que no caso é a segunda camisa do Corinthians. Então em 2013, a diretoria resolveu fazer uma homenagem a este jogo, a este momento que o Corinthians jogou como seleção brasileira, lançando uma camisa azul. Mesmo com a derrota, o Corinthians voltou orgulhoso para o Brasil. Isso porque o Corinthians foi o primeiro clube na história a representar a seleção brasileira fora do país. Sim, o Corinthians foi o primeiro clube a jogar como seleção brasileira fora do Brasil. E lembrando que o jogo foi realizado no antigo estádio Highbury. Será que tá certo? É Highbury mesmo? É assim que pronuncia? Não sei, se não for, assim vai ser. Lembrando que o Highbury é o antigo estádio do Arsenal, hoje o estádio atual é o Emirates Stadium. E agora vamos conferir qual foi a escalação do Corinthians para aquele jogo. O Corinthians foi a campo com Marcial, Galhardo, Eduardo, Clóvis e Edson Cegonha, Dino Sani e Rivelino, Marcos, Flávio, Ney e Geraldo. O técnico do timão foi o Oswaldo Brandão. É isso aí, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou trazer mais vídeos de curiosidades do Corinthians. Esse sobre a seleção brasileira e o Corinthians foi só mais uma curiosidade,
então eu vou trazer mais e mais vídeos sobre isso, tá? Então, eu vou ficando por aqui, eu agradeço para quem assistiu esse vídeo, até mais, um abraço e vai Corinthians!